Bom dia a todos. Vamos aqui começar nosso episódio de hoje, né? Com João 13. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, Paizinho querido, Tu és bom, Deus, Tu és muito bom. Pai, queremos te agradecer por esse dia, queremos te agradecer pelo teu amor, queremos te agradecer porque tu crias oportunidades para a gente se encontrar. Essa aqui é uma delas. Eu te peço, vem, Senhor, atraindo mais e mais pessoas para ti. Não queremos viver de expedientes, de momentos, de eventos, mas queremos viver numa relação contínua contigo. Vem te apresentar a nós, vem falar conosco, vem te dar a conhecer, vem nos dar entendimento da tua palavra e amor à tua palavra, é o que te pedimos. Vem, Espírito, com liberdade nessa manhã entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todos aí. Vamos começando aqui agora. Deixa eu ver aqui que tem gente entrando. Vamos hoje falar de João 13, muito emocionante, minha gente, relembrando um pouco, né? João 12, na semana passada, Jesus volta, né, de Efraim, onde ele estava ali no deserto, vem para Betânia, e aí durante o jantar, na casa de Simão, o leproso, porque tem um bocado de jantar aí que Jesus aparece, né, e João é muito cuidadoso para dizer onde estava, quem estava, e aí, naquele momento, Maria unge os pés de Jesus com nardo puro, caríssimo, né, e aí Jesus aprova abertamente o ato de Maria, e isso é registrado num versículo aí de Marcos. Eu acho que tem muita relação aqui, Jesus dizendo, eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Jesus dizendo, olha, isso que ela fez, que é me honrar, me glorificar, isso vai ser honrado, e a gente deve seguir esse exemplo, hein? Maria é um bom exemplo para nós. E aí acontece a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, cumprindo profecias do Antigo Testamento, né? Nós falamos sobre isso, e que alguns gregos vieram a Jerusalém para ver Jesus, e a gente mostrou, né, essa dicotomia. Vieram reis magos do Ocidente, do Oriente, quando Jesus nasceu, e vieram os gregos, né, os sábios da época, quando Jesus morreu. E aí ressaltamos o versículo 26, quem me serve precisa seguir-me. A gente não pode servir a Jesus longe dele, a gente precisa estar perto dele, a gente precisa estar em conexão com ele, né? Ele disse, onde eu estou, o meu servo também estará. Isso é para nós, para mim e para você. E aí, na última demonstração em público, né, que a gente viu no capítulo 12, Jesus insta as pessoas a tomarem uma decisão antes que seja tarde. Enfim, agora a gente começa o capítulo 13 com um novo cenário, né, que é o cenário da última ceia. O texto diz assim, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Veja que agora, né, em contraposição a tudo que a gente viu durante a evolução do Evangelho, Jesus sempre dizia, ainda não chegou a minha hora. Ele disse aquilo para a mãe dele, lá nas bodas de Caná, ainda não chegou a minha hora, ainda não chegou a minha hora, né? Aqueles homens queriam prendê-lo e eles não conseguiam, mas agora Jesus disse, havia chegado o tempo, né? Chegou o tempo de Jesus. E eu frisei aqui, ele amou o mundo até o fim. Como foi até o fim? Dando a vida pelo mundo.
dando a vida por nós. E aí, João registra, né? O diabo tinha induzido Judas a trair Jesus. E aí, a pergunta é, como é possível isso se Judas andava com Jesus de dia e de noite? Isso é uma coisa que chama muito a atenção, porque a gente pode andar na igreja, a gente pode andar em ministério, a gente pode andar em eventos, a gente pode fazer coisas, mas a conexão, ela precisa ser real, ela não precisa ser, né, de corpo, né? A gente não vai andar atrás de Jesus, porque ele não tem nem estar aqui vagando na terra mais como homem, mas ela precisa ser real, né? A nossa conexão tem que ser em espírito e em verdade, porque se não for em espírito e em verdade, não há conexão. E aí a gente pode fazer mais escolhas, né? Como foi o caso de Judas no final. E aí eu marquei, né, naquela letrinha de João, né, nos compartilhando aqui o estado de Jesus. Jesus sabia que ele tinha poder para todas as coisas, porque isso já foi registrado mesmo aqui, né, no livro de João. E ele fez tudo por obediência e por amor, né? Ele nos amou e deu a vida por nós. E ele não foi uma vítima, é isso muito importante, que agora a gente entra na paixão e ali a perseguição, a prisão, a violência contra Jesus, a julgamento contra Jesus e a sentença de morte, né? Mas ele não era uma vítima. É muito interessante que a gente precisa internalizar isso. E aquilo era o momento da vitória, e a gente vai ver essa palavra, né? Glorificar aqui nesse texto de João, nesse momento. É a hora da glorificação de Deus Pai, que enviou Jesus, e do Jesus Filho, né? Que deu a vida para nos resgatar. Nome de Jesus e o nome do Deus Pai ia ser glorificado. E aí a gente prossegue no versículo 4. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Isso aí que Jesus fez foi um ato de extrema humildade, né? E essa humildade, ela já lembrava aquilo que Jesus iria sofrer depois, né? Ele se despiu da sua capa, né? É como assim, tirar a sua veste de honra, né? Ele foi despido também mais tarde. Aqui ele fez por livre iniciativa, ele fez por humildade. E estudando essa semana, né, a respeito disso, eu vejo como aquilo foi intenso, né? A gente sabe que Jesus vai falar sobre aquilo ser um exemplo para nós, eu e você, para nós servirmos aos outros em humildade, mas essa semana eu tive noção da intensidade daquilo naquele momento, né? Foi um ato de serviço extremo, uma vez que nem os mestres, eles podiam pedir aos seus discípulos que eles lhes lavassem os pés. Jesus era mestre e não podia pedir aos seus discípulos que lavassem os seus pés. Mas veja, na cultura local, o que acontecia? Quando o visitante chegava da rua, porque eles sempre andavam a pé, né, e pegavam muita poeira nos pés, eu acho que a gente até já sabe disso, né? Vinha um servo e lavava os pés do visitante. Mas, na falta de um servo, que era o caso ali quando Jesus estava ali com os seus discípulos, eles não tinham servos, o mais humilde, o mais simples do grupo deveria lavar os pés dos outros, no plural. Então, veja, qualquer um deles adoraria lavar os pés de Jesus, mas se ele lavasse os pés de Jesus, ele teria que lavar os pés de todos os outros discípulos, e eu vou repetir, nenhum deles preferiu lavar os pés de Jesus
e lavar os pés dos outros, cada um deles preferiu não lavar os pés de ninguém. E aí Jesus, sem dizer nada, pegou uma toalha, enrolou na cintura e foi lavar os pés de cada um deles, né? E a pergunta é, por que Pedro ficou espantado ali naquele momento, né? O que aconteceu aí para Pedro fazer essa pergunta? Vai lavar os meus pés? Aí Jesus falou, olha, você não compreende agora o que eu estou fazendo. Mais tarde, você entenderá. Mais tarde, você entenderá. Disse Pedro, não, jeitão de Pedro, né? Nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Pedro sempre aquele extremista, não lava nada, não, lava tudo. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Isso aqui é João dizendo de novo, né, o que Jesus estava pensando. E aí, eu anotei aqui, nessa parte da cultura, um servo ou o presente que fosse mais humilde devia lavar os pés dos convidados, segundo a cultura da época, né, naquele lugar. E aí, agora, Jesus disse, se eu não os lavar, né, lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Gente, aqui tem um princípio muito importante do reino, né? O princípio da sujeição ao corpo de Cristo. A gente já viu um princípio antes, que era o princípio da humildade. A gente tem que exercer humildade, uma humildade verdadeira, desculpa aí um pouco, uma humildade real, e nós precisamos exercer também a sujeição ao corpo de Cristo, né? A palavra de Deus diz, carregai os fardos uns dos outros. Nós precisamos cuidar das pessoas, ampará-las, ajudar os outros na caminhada. Nós não podemos andar sozinhos e nós precisamos cuidar das necessidades do outro, né? Perdão. E a palavra também diz, considerai todos os outros maiores do que vocês mesmos. Então, a gente precisa ter essa visão de submissão às outras pessoas, de trazer honra às pessoas, né? 1 Pedro 5,5 diz, sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Atenção, porque essas são lições do último encontro social, né, nesse grupinho privado de apóstolos de Jesus. E ele está dando exemplos, né, ensino, ainda com as ações dele. Vamos lá. E aí, continua o texto no versículo 12, perdão, já a garganta está meio estranha. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que lhe fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. E aqui uma coisa muito importante, né? Jesus está dizendo, vocês entendem o que eu lhes fiz. Aquilo foi uma lição que usou Jesus, ele era muito didático, né? Ele usava essas figuras aí. Ele usou o ato
de lavar os pés, um ato concreto, para fixar na memória desses discípulos aquilo que estava dentro, aí no versículo que a gente acabou de ler. A gente não pode entender assim, eu vou sair para a igreja, agora hoje eu vou lavar os pés de 10 pessoas, de 12 pessoas. Não é isso. É a gente estar se submetendo uns aos outros. Será que eu me reporto a alguém? Sabe que é uma coisa muito saudável? Essa é uma palavra importante, né? Muito saudável, muito terapêutica, você se submeter a outras pessoas, você escolher um irmão e prestar contas a ele. Você tem alguém na igreja que sabe das suas dificuldades na caminhada. Eu tenho dificuldade de ler a Bíblia, eu tenho dificuldade de orar, de passar um tempo com o Senhor, eu tenho dificuldade de me locomover agora para paz, para Anglicana ZN, para Camaragibe. Eu tenho dificuldade porque eu me acostumei a ficar em casa, assistindo as coisas, né, pela TV, e a gente precisa compartilhar, né? A palavra diz, confessai os vossos pecados para serem sarados, está lá em Tiago. Então, a gente precisa realmente se submeter uns aos outros para admoestação, né, para cura, para ensino, né, para a gente estar verdadeiramente tendo uma vida saudável, espiritualmente falando. E aí Jesus é nosso exemplo, né? Ele lavou os pés de todos os seus discípulos, incluindo Judas. Minha gente, Jesus amou Judas até o fim. Foi outra coisa que me tocou muito essa semana, refletir a respeito disso, porque a gente ouve, né? Jesus lavou os pés dos apóstolos e fica ali. Mas Jesus sabia que Judas ia traí-lo, né? Ele podia ter despachado Judas logo. Tá bom, vai fazer, faz, mas não vai comer aqui com a gente, nem eu vou lavar seus pés. Não era normal, era normal, fala sério, né? É ficar ali, eu vou lavar os seus pés. Mas Jesus deu chance a Judas até o fim. Judas não somente comeu com eles a última ceia, porque ele partiu depois, mas Jesus lavou os pés de Judas num ato de humildade diante dele. Nem assim ele mudou de ideia. Não, esse senhor está lavando meus pés, como é que eu posso entregar ele à morte? Porque todo mundo sabia o que é que aqueles fariseus iam fazer com Jesus, né? Mas Jesus fez a parte dele, a gente tem que aprender a fazer assim também, né? Dar uma parte para o irmão, dar uma chance para o irmão, né? Não julgar, mas esse cara já matou 500, não tem jeito, né? Tá perdido mesmo esse aí, não. Jesus vai mais uma vez, né? Dando aquela chance, a gente deve fazer a mesma coisa, né? E aí tem um outro princípio do reino de Deus que eu gostaria de ressaltar aqui. É a disposição voluntária para servir ao outro. A gente tem muita coisa, eu já trabalhei em muitos eventos, agora eu trabalho em menos, embora eu tenha muita saudade, né? Eu gostaria de fazer isso, mas aí as equipes, né, vão se modernizando, se atualizando. Mas eu me lembro muito dos tempos que eu fazia, né, cursilho, acampamentos, e todo mundo servia muito ao pastor, né, ao preletor, quem estivesse ali para falar, né? Era aquele atendimento especial, maravilha, perfeito, né? E o atendimento com os outros, e o cuidado com os outros, né? Será que tem suficiente? Porque às vezes acaba, né? Então, se você tiver com os adolescentes, acaba logo. Mas ali nas borboletas também come um bocado. E aí, aquela coisa, né? Traz a comida, bota na mesa, serve, vê se alguém está precisando de alguma coisa especial, né? Ali atender não só nessa coisa material, mas também na coisa espiritual. Alguém faltou? Por que faltou? Ligar, fulano, tudo bem, não é? Por que você faltou as 2 últimas células? Por que você não estava no culto lá? Estava ocupado? Estava doente? Aconteceu alguma coisa, né? Cuidar uns dos outros, servir voluntariamente, né? Sem ninguém estar precisando dizer assim, cadê fulano? Vamos atrás de fulano, não precisa, vamos nós. Prosseguindo aqui no versículo 16, digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas,
Felizes serão se as praticarem, não somente ouvirem. Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isso acontece para que se cumpra a Escritura, que diz: aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Gente, uma frase de Jesus, não se pode perder nada do que ele fala, nada. Ele diz agora, vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Quem é capaz de citar esse versículo? Eu realmente não sou capaz de citar esse versículo, né? Mas chamou muito minha atenção essa semana. Vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Lembra que ele estava falando da coisa da humildade, de servir uns aos outros, de ser um voluntário, sem ficar esperando que alguém lhe voluntarie, né? A gente precisa praticar os princípios que Jesus nos ensinou. Vamos acordar para todo chamado. Tem muita gente dizendo, não sei qual é o meu chamado. Tem um chamado, sirva o outro. Sirva o irmão que está do seu lado. É ali, né? É assim, amar ao outro, servir ao outro. E aí eu ressaltei aqui, resgatei, né? O Salmo 41, versículo 9, que diz assim: até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Isso soa como eco aqui. Olha as palavras que compõem essa sentença, né? Jesus falou: aquele que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Ele estava citando Salmos 41, 9. Não é lindo? É lindo demais, é muito lindo isso aqui. Continuando no versículo 21. Algum de vocês me trairá, Jesus dizendo, soltando isso, né? No meio dos discípulos presentes. Outra coisa incrível que me chamou a atenção essa semana, né? Muito fortemente, o esforço de Jesus de não delatar Judas enquanto não aconteceu a traição. Jesus sabia que ele ia traí-lo, mas não falou para os outros. Se Judas mudasse de ideia, ninguém sabia da intenção dele. Nenhum deles saberia para não julgá-lo, né? Porque andavam juntos com ele e diziam, como assim, Judas? Que ideia louca! Mas Jesus não delatou. Ele falava de um jeito, né? Que ele dizia, eu sei que vai acontecer, mas os discípulos não sabiam quem era. Diz assim o versículo 21. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer, pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Então, algumas coisas aqui, né? Jesus, ele não estava agoniado, né? Perturbado em espírito, porque ele ia morrer. Ele estava perturbado em espírito porque ele ia ser traído, traído por uma pessoa que caminhou com ele por 3 anos. Gente, Jesus nos ama muito. Ele sofre com a nossa falta de fé, a nossa falta de decisão por ele, a nossa falta de entrega por ele, a nossa falta de dependência dele, né? Ele sofre com isso, ele se atormenta, se perturba com isso em seu espírito. E aí, tem uma palavra aqui que diz assim, João estava reclinado ao lado dele. E aí tem muitas imagens, né? Na minha casa, quando eu cresci, a minha mãe tinha uma imagem da Santa Ceia, e do lado de Jesus, sentado ao lado de Jesus, tem um homem, né? Provavelmente representando João, com a cabeça reclinada, né?
no peito de Jesus. Gente, esse reclinado aqui é um pouco diferente. Então, voltando para a cultura da época, na história, então, esses homens, os discípulos, eles estavam sentados, quase que eu botava uma foto aqui, mas não botei, podia ter feito isso. Eles sentavam numa mesa em formato de U, aqui, uma coisa meio oval, e a mesa era baixa, perto, muito mais perto do chão do que as nossas, como uma mesa de café, né, que a gente tem, a gente chama de mesa de centro, mais baixa. E aí, as pessoas, para comer, elas se reclinavam sobre a mesa. E aí, o que acontece é que João estava reclinado ao lado de Jesus. Não era no peito de Jesus, ele estava reclinado na direção da mesa, eles se curvavam, né? E alcançavam a comida. Muitas vezes eles deitavam para baixo, né? De barriga para baixo, assim, se escoravam numa mão e comiam com a outra mão ali. Estavam reclinados na direção da mesa, né? Não estavam em cima de Jesus. Só explicando um pouco, porque às vezes a gente tem aquela imagem, a gente pensa assim, o que esse homem estava fazendo ali, né? Junto, eu já ouvi assim, ele estava ali escutando o coração de Jesus. Não é nada disso, esse reclinar aí, né? A gente pode até escutar o coração de Jesus do nosso lugar, aqui, ajoelhado no chão, a gente escuta o coração de Jesus melhor, viu? E aí, mas de qualquer forma, João estava do lado de Jesus e Simão Pedro pergunta para ele, aí, pergunta para ele a quem ele está se referindo, porque ele já tinha percebido ali que Jesus não queria falar o nome, um de vocês aí, né? Aí Pedro, né, impetuoso, assim, pergunta, João, para ele aí quietinho no ouvido dele, quem é, né? De forma discreta, quem é que vai traí-lo? E aí, continuando no versículo 25, inclinando-se para Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Agora sim, né? João virou para Jesus e disse, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso. Então, aqui já fica claro, ninguém entendeu porque Jesus disse aquilo para Judas, Judas se levantou e saiu, e eles pensaram que ele tinha ido comprar alguma coisa, porque ele era o homem da moeda, era o tesoureiro do grupo, por sinal, uma situação de muita confiança, né? Ele guardava todas as doações que vinham para a manutenção deles, mas observe que esse ato de Jesus ainda, né, final, minha gente, culturalmente era um ato, um gesto, né, de cortesia, de honra, de estima, esse gesto de molhar o pão e dar a um convidado. Jesus, ele fez uma coisa que eu, Kátia, pessoalmente, acho que é verdadeiramente o mandamento mais difícil, né? Ame aos seus inimigos. E ele fez isso, né? Ele pegou o pão, ele molhou, né, no vinho, e ele deu o pedaço de pão molhado para o traidor, para aquele homem que eu ia trair, para o seu inimigo. Ele fez isso diante de todos eles nessa ceia final. Ele honrou Judas, dando aquele pedaço de pão, sabendo o que ele iria fazer, né? Ele amou Judas, mais esse gesto. Não somente lavou os pés dele, mas o honrou, dando o pão molhado para ele. E depois mandou que ele fosse fazer o que ele tinha que fazer, já que ele não tinha, né, mudado de ideia. E aí, apesar, né, desse esforço, foi o que eu salientei aí nessa linha vermelha, né? Jesus deu oportunidade de arrependimento para ele, mas Judas não mudou de ideia, ele realmente permitiu que o diabo tivesse acesso, né, na vida dele. A escolha é nossa, minha gente, a escolha é nossa. E a igreja está cheia de joio e trigo, a palavra de Deus diz, né? Mas deixa que Jesus vai
separar o joio do trigo, né? O bode das ovelhas, lá no final, lá no final. Enfim, Jesus mandou Judas embora de forma discreta, né? Ele disse, olha, aquilo que você tem para fazer, vá depressa e faça. Então, mais uma vez, Jesus cuidando, né? Preservando. Vai que no caminho Judas muda de ideia. Ele tinha outro jeito de morrer, né? Ele não precisava que Judas o traísse, viu? Eu já ouvi gente dizendo assim, Judas precisava trair Jesus para que se cumprisse. Não, Jesus podia sair dali e se apresentar àqueles homens e permitir que fosse preso, porque os homens já queriam prendê-lo há muito tempo, né? Ele podia se colocar numa situação discreta, que é o que eles precisavam, né? Para não sofrerem perseguição das pessoas, né? Para não serem condenados pelas pessoas, enfim. Continuando no versículo 29. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu, e era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse, agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Vocês prestaram atenção aqui nesse trecho, essas palavrinhas em azul? O que é que vocês estão percebendo, minha gente? Isso aqui é um exemplo bem clássico, né? Da repetição, que é uma coisa que João usa muito. João ama, né? Essa estratégia de repetição para salientar algo que ele está querendo ressaltar, né? Para quem não vê, né, o mundo espiritual, pode parecer que aquele momento era uma derrota para Jesus, né? Judas está saindo para trair Jesus, né? Mas esse não é um momento de derrota. Eita, agora eu vou ser preso. Não. Jesus está afirmando, agora o Filho do Homem vai ser glorificado. E ele repete, né? E Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve, né? E é isso que a gente precisa entender. Esse momento é um momento de vitória, de glorificação de Jesus ali, não é de perda, né? Não é de traição. Versículo 33. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros, né? E é interessante porque a gente vê aqui que Jesus não esconde dos apóstolos o que vai acontecer, né? Ele não deixa esses discípulos aí no escuro, ele diz, olha, isso aqui agora vai pegar, né? Vai pegar. Eu vou ficar com vocês apenas mais um pouco. E ele está dizendo isso para preparar, né, o ânimo deles para aquele momento que estava se aproximando. Mas aqui tem uma das partes que eu acho muito, muito, muito negligenciada na palavra. Tem vários trechos da palavra que eu acho que são muito negligenciados na pregação, né, no conhecimento, né, das pessoas citarem ali. Uma delas é melhor dar do que receber, né? Todo mundo sabe, eu cito isso de vez em quando ali. Tem muita coisa que a gente precisa saber, né? Coisas pequenas, chaves. Essa aqui é uma delas, né? Esse versículo que Jesus dá para nós um novo mandamento.
Amem-se uns aos outros, mas não é de qualquer maneira, não é como a gente sabe amar, né? Como a mãe ama um filho, muito, amo muito, muito as minhas filhas, mas o que ele está falando aqui é amar com o amor de Deus. Ele diz, como eu amei, vocês devem amar-se uns aos outros. É uma nova forma de amar, uma forma de amar sobrenatural, uma forma de amar celestial, né? Jesus, na verdade, essa palavra, esse novo mandamento não é uma coisa que você nunca ouviu antes, mas é uma coisa fresca, como sei lá, uma verdura fresca que chegou ali na feira, né, na bancada, assim. Não é que chegou uma verdura nova aqui. Não, já tinha essa verdura, já tinha coentro, né? Quem não gosta de um coentrinho assim, em vez daquele, né, baqueadinho. Não é que não tinha isso antes, é que chegou novo, chegou fresco, chegou uma coisa radiante, né? É assim que Jesus quer que nós amemos. Não é de uma forma, não é uma coisa nova, mas de uma forma diferente, né? Não apenas ame o outro como a si mesmo, mas ame ao outro como eu amei vocês. Como Jesus certamente me ama mais do que a forma que eu me amava, né? Como ele me amou, eu devo amar o outro. Prosseguindo para o versículo 36, Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Ele sempre falando muito, né, Pedro? Então Jesus respondeu, você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Isso aqui é uma parte conhecida, né? Todo mundo sabe que Pedro disse que ele ia dar a vida por Jesus e que Jesus disse a ele que antes que o galo cantasse, ele ia negá-lo 3 vezes, né? Simão Pedro é pura emoção, minha gente. Emoção é muito bom, traz muita energia, chama a atenção das pessoas, né? Às vezes um diz, eu queria aquilo que aquele ali tem. Acontece muito isso, né? Aquela emoção, mas emoção, ela não pode ser o poder ou o fundamento da minha caminhada cristã. Eu quero dizer a você que você, no silêncio, né, quieto, às vezes as pessoas, a gente ontem viveu o dia alfa, né, às vezes tem o dia de Pentecostes, e aí um chora, um grita, o outro treme, o outro cai, e aí o outro ri, e as pessoas ficam, eu queria ter aquilo que aquela pessoa está tendo, mas aquilo é emoção, e não é ruim, eu não estou dizendo que é ruim, é ótimo, mas o importante é que eu ande em intimidade com Cristo, né? O poder, o fundamento da minha relação com Ele, da minha caminhada cristã, tem que ser a minha relação com Ele. Precisa ser a minha intimidade, né? O meu momento com Ele, a minha obediência, a minha submissão a Ele, né? A minha entrega ali, né? Paulo, ele não demoraria para negar Cristo, né? Ele estava mentindo, ele estava dizendo, eu não conheço, eu não tenho nada a ver com ele, não sou, ele estava mentindo ali, né? Ele mentiu, presta atenção, é outra coisa que me veio a atenção essa semana, né? Ele mentiu para uma serva, não foram as autoridades que estavam acusando ele, né? Vou prender você porque você estava com ele, não, foi para uma serva ali, quanto mais morrer por Cristo, né? Ver como ele estava longe de onde ele se achava. Pedro se achava aqui, mas estava precisando caminhar um pouquinho. Jesus ajudou ele na caminhada, né? Jesus ressuscitou e veio visitar ele ali e disse, cuida das minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas, você está melhor cuidando das minhas ovelhas do que morrendo por mim. A gente precisa da força do Espírito Santo para cumprir o nosso chamado para o reino. A gente tem que entender que a gente não está com essa bola toda, não, minha gente. A gente precisa entender a nossa limitação e dizer, Senhor, tenha misericórdia, me ajude a ser aquela pessoa que eu gostaria de ser e que você gostaria de ser, né? Agora, resumindo aqui, né, que nós vimos nesse capítulo 13 de João. Jesus chega ao lugar da ceia, mas os discípulos não lavam
os seus pés, né? Eles não lavam os seus pés. Esse textinho aí ficou faltando alguma coisa. Mas aí Jesus tira a capa, coloca uma toalha em volta da cintura, começa a lavar esses pés. É um princípio da humildade. Jesus lavando os pés daqueles discípulos, né? Pedro diz, nunca, nunca você vai lavar meus pés. Mas Jesus diz, se eu não lhe lavar os pés, você nunca vai ter parte comigo. É o princípio da sujeição ao corpo de Cristo, né? Jesus queria lavar os pés daqueles discípulos que andavam com ele. E aí, citando de novo, 1 Pedro 5,5, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E ao final, Jesus diz, pois bem, se eu, sendo seu Senhor e mestre, né, de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Esse é o terceiro princípio que ele ilustra, né, com aquele ato, o princípio da disposição voluntária para servir ao outro, minha gente. E aí, se há um mandamento, que às vezes a gente fica assim, né, os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, parará, papá. Isso aqui é um mandamento. Ele diz, façam o que eu fiz com vocês. E ele não está falando, lave os pés, né? Vá para a igreja e comece a lavar os pés do povo na entrada. Não, não. Ele está dizendo, sirvam uns aos outros, né? E aí, só ressaltando aqui o versículo 34, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Esse é o desafio de hoje e de sempre, amém? Vamos lá para o nosso grupo agora. Bom dia, para quem eu não dei bom dia ainda. Que bom estar aqui com vocês. Minha gente, eu estou tão animada com esse momento, né? A gente acabou de viver o Pentecostes, ontem a gente acabou de viver o dia Alfa, né? Do curso Alfa, falando muito do Espírito Santo. Eu estou louca para entrar em Atos, para a gente ver o Espírito Santo agindo, né? Junto com as pessoas, assim. E agora eu vou dar uma chance para vocês. Falem aí, olha, eu estou rouquinha, bora lá, falar aí. Quem vai? Bem, oi, tudo bem, querida? Olha, muito obrigado aí pela exposição e eu achei muito boa. Agora, uma coisa que me causa curiosidade, não foi você, não, é na história da igreja. Jesus diz, façam isso em memória de mim, sobre a Santa Ceia, e virou um sacramento. Jesus explicitamente diz, façam isso. Assim como eu fiz com vocês, façam uns com os outros. E o lava-pés não se tornou um sacramento. Então, a gente tem de obedecer de qualquer forma, né? Mesmo que os homens, no decorrer da história, não tenham tornado isso um sacramento, porque Jesus explicitamente diz para a gente fazer, com as mesmas bases com quem a gente tornou os outros, com fazer isso em memória de mim, um sacramento. Então, essa ideia foi muito bem exposto, Kátia, essa ideia do serviço, sabe? Às vezes, nesses encontros que a gente tem de vamos buscar poder e autoridade e tal, você sabe o que eu estou falando, né? A gente vê pouca ênfase em serviço, né? Ninguém diz assim, eu vou lá porque esse encontro vai ter distribuição de poder e autoridade. Olha só, vai ter fogo, o pessoal do RTT, né? Mas pouca ênfase em serviço, de se dar a vida pelos outros e tal, né? Eu fico muito alegre de estar acontecendo com a nossa igreja, que nessa época agora de chuvas e tal, teve muitas pessoas, como o Zé Carlos, zagueiro, que a gente chama de zagueiro da igreja, aquele senhor alto, né, que foi servido pela igreja. Eu fiquei muito alegre. E muitas outras pessoas. Alguns grupos com liderança de Silvio, né? Eu achei muito, muito joia isso. Mas esse é um detalhe interessante, viu?
Que pena que a gente precisa enfatizar mais essa questão de servir aos outros com uma demonstração de amor. Porque eu uso uma cruz, sabe? Mas Jesus diz que o sinal do cristão não é ter uma cruz pendurada no pescoço. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. A gente ama uns aos outros com serviço. É verdade, é verdade. Ele falou, né? Ele falou como uma ordem, mas ele demonstrou, né? Com um gesto ali. É uma ação, é alguma coisa que você tem que fazer que transparece, né? Aquilo que está dentro de você de uma maneira prática, né? Mas verdadeira. É difícil servir aos outros. Taninha. Oi, querida. Eu realmente... Isso é muito forte, né? O servir. E eu queria só compartilhar que ontem os Céus Abertos, né, foi na Igreja do Cabo para a gente orar, né? Aquele, não é curso, mas é uma coisa sobre oração. E a gente sempre acrescenta o lava-pés. E eu vim me perguntando agora, Tânia, o que você passa quando você lava o pé de alguém ali, né? Porque eu fiz isso ontem. Então, e a gente não faz no início e nem faz no fim, né? A gente faz no meio, na hora do almoço. Quando volta, quando eles voltam, eles já encontram aquela cena. E é muito forte isso, é o demonstrar de amar o seu irmão, porque a gente antes já tinha orado 2 vezes por eles, então o grupo entra sempre com aquela coisa que é a superioridade, né? Mas naquela hora a gente tem que se humilhar. E como é forte, não só para quem recebe, como para a gente. Eu fico muito emocionada no Lava Pés, porque é você tentar passar para alguém a importância de se humilhar e amar. E aí, toda vez que acaba o Lava Pés, eu abraço meu irmão. E eu não conheço aquelas pessoas, né? Então, a gente... É muito forte, mas a gente me sentia assim bem, ouvindo agora isso e tendo a certeza que eu tentei um pouco do que o meu pai, do que Jesus nos ensinou, né? Muito forte. Aí queria só compartilhar com vocês, porque essa coisa é bom, né? Foi a nossa emoção ontem. Beijo, viu, Tia? Beijo, amor. É verdade, né? A cena de um lava-pés, ela é muito forte. Experimentar isso, eu me lembro que uma vez eu tive uma experiência dessa com o nosso pastor que fazia o ensino bíblico. Ele já estava bem avançado, na casinha dos 70 anos, né? Na época, na igreja fora, não era na Paz. Mas, assim, aquilo me chocou muito. Eu fiquei igual a Pedro, né? Você vai lavar meu pé? Eu fiquei ali bem estranha, né? Me sentindo muito desconfortável, né? Mas aquele gesto realmente chamou minha atenção de que, poxa vida, esse homem está para se colocar nessa posição, ao invés de ficar do alto da sua erudição, né? Do seu conhecimento, da sua posição. A gente precisa ter isso, né? Dentro de nós, né? Isso de Jesus. Fala, Cleine. Bom dia. Bom dia. Uma parte que chamou muita atenção para mim foi quando você falou que Jesus, ele sabendo que ia ser traído, ele não delatou, ele não falou. E isso mostra, assim, que Jesus é Deus, mas ao mesmo tempo ele é homem, e ele mostra todo esse autocontrole, né, de Jesus, que o Espírito Santo coloca em quem está com ele. Porque, e a visão que eu tive, assim, é que tudo que a gente vai fazer tem que ser para o reino. A gente não pode fazer pelos nossos sentimentos. Você, de repente, saber que uma pessoa está lhe roubando, saber que você vai ser traído, que você está sendo traído. Traiu a mulher dele.
E aí você simplesmente usar aquilo em seu benefício, e não é. Tem que ter essa sabedoria de falar no momento certo, de agir no momento certo para as coisas do reino. De repente, essa pessoa, através dessa ação, ela precisa ser tocada pelo Senhor, né? A forma até da conversão, não sei, mas é que me chamou muita atenção isso, assim, a gente ter que ter essa sabedoria, pedir essa sabedoria. Aliás, né, a palavra diz que é o que a gente pede, que Deus dá em abundância, essa sabedoria. Eu achei muito interessante. É verdade, né? Eu me lembro, muito tempo, eu pensei, não, Judas precisava fazer aquilo. Judas precisava fazer aquilo para que tudo se cumprisse. Ele não precisava fazer aquilo para que tudo se cumprisse. Aquilo ali realmente podia ser realizado, né? Jesus podia ir lá e bater na porta, né, do chefe dos sacerdotes discretamente e estava tudo certo, né? Passear ali na frente dele, ali. Ele podia fazer isso, né? E aí, realmente, Jesus foi cuidadoso, né? Ele foi atencioso, ele lavou os pés de Judas, né? Ele deu honra a Judas no meio dos discípulos ali. E aí, realmente, a gente precisa, chamou bem a atenção, Glenn, precisa aprender a honrar, mesmo aquele que a gente acha está em pecado, né? Está todo troncho. Porque o que acontece? A pessoa se afasta da igreja, né? Com vergonha ou com raiva das pessoas, a pessoa se afasta da igreja e aquilo é o pior. A gente realmente precisa seguir o exemplo de Jesus. Vamos mais, gente. Cadê vocês? Gente, tem muita coisa aqui. Última ceia dele, última ceia. Eu fico pensando, se a gente estivesse ali. Fala aí, não mexeu com vocês não esse negócio? Eu não sei o que acontece comigo, eu sou diferente. Eu fico cutucando com esse negócio. Cada dia eu fico mais, eita, tem mais isso, eita, tem mais isso. Bora lá, essa é a parte de vocês. Não se acanhem. Ontem uma coisa que a gente aprendeu no dia alfa foi, se mexa. Quando você for chamado, se mexa, não fica aí na dúvida não. Bora, Cacá. Oi, bom dia, Kátia. Bom dia. Impactante, né? Essas revelações. Eu também achava que teria que acontecer o que Judas fez de trair, né? Para cumprir, né? E não foi. Isso me impactou bastante. Mas fora isso, assim, é ressaltar a figura de Pedro, né? Fazendo analogia com cada um de nós nos tempos de hoje, né? Quantas vezes precisamos renunciar a nós mesmos para sermos fiéis a Deus? No simples fato até de um jejum, né? Um jejum, quando alguém tem a dificuldade para honrar o Senhor, para a gente poder estar nessa intimidade maior com Deus, né? Então, assim, me impacta muito porque a impulsividade de Pedro, até o tempo de hoje, muitos de nós temos essa impulsividade, né? Somos de Jesus, sim, muitas vezes é um alerta, né? Algumas vezes podemos cair, né? E aí a gente tem que estar nessa busca constante, né? E nesse amor, esse amor sobrenatural, porque já vinha, né, o mandamento lá atrás, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. E Jesus... Esse é novo. É de uma forma, né, totalmente diferente, muito mais profundo, né, no sobrenatural. Porque eu acho que o amor, realmente, o amor verdadeiro, é aquele amor sobrenatural, que Deus nos enche, né? Deus nos enche, o Espírito Santo nos enche desse amor, para nós podermos, que é difícil, muito difícil, amar o inimigo, amar alguém que a gente se sentiu traída, né? Só pedindo a Deus, viu? Só pedindo a Deus. Eu queria registrar isso, né? De uma forma diferente, nesse aprendizado muito bem
explicado por você, Kátia, como sempre. Eita, a minha bateria está arriando. Então, assim, muito obrigada por abrir a minha visão espiritual para o entendimento da palavra de uma forma mais profunda. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Rosana. Então, o que chamou a atenção nessa questão do lava-pés, né? Eu acho que o que é que produz em nós quando a gente serve, né? Porque foi para isso que Deus nos chamou também, né? Para amar o próximo. E no próprio capítulo ele fala, né? Do novo mandamento, né? Amar, né? O outro. Assim como eu amo você. E aí, assim, eu digo por experiência, né? É o sentimento que eu tenho toda vez que eu sirvo. O que é que produz em mim? É algo assim tão prazeroso, né? Não é o servir por servir, mas o que é que está promovendo? Tem que promover alegria em mim e muito mais alegria no outro, né? E tá comprovado de que quando a gente serve, né, é produzido na gente o hormônio da ocitocina, né, que esse hormônio é produzido na hora do parto, né, que é com aquela alegria, né, aquela sensação prazerosa de que quando a gente serve, isso produz em nós, produz na pessoa que é servida e produz na pessoa que observa quem está fazendo isso e quem está recebendo, né? Então, assim, o que é que produz em nós? E assim, que quando a gente tiver de servir, que a gente não sirva por servir, né? Como um mero... uma atitude comum, mas que a gente sirva com alegria, sabe? É isso. Amém. Não servir por obrigação, Por não obrigação. aparecer, porque a mídia vai estar lá, porque vão tirar minha foto, vou aparecer na foto. Essa semana, no nosso grupo, né, da igreja, teve uma foto do povo servindo lá numa igreja próxima da Esperança, né? Não era nem a foto, eu acho que foi na Esperança, não sei se era a base, mas serviram uma igreja próxima da Esperança. Parecia uma festa. Eu olhei para esse negócio assim, não parece que está havendo uma calamidade, e esse é o meio da calamidade. Parecia uma festa, todo mundo ali vibrando, você via na cara das pessoas. Então, é isso que acontece, né? A desgraça está grande, mas Deus chega, né? E isso traz uma felicidade, né? No meio das pessoas. Então, é muito importante que a gente... busque fazer isso, porque Jesus, ele apontou as coisas, né? Hoje a ciência, assim, diz assim, olha, você fica cheio de ocitocina. Jesus não falou nisso, mas ele fez a ocitocina e fez os disparadores, né, para acontecerem naquela hora. Então, faça isso, e a ocitocina vai vir para você, né? Assim como a ação de Deus. Vocês já notaram que quando você trabalha em um evento, você tem muito mais energia? Eu sempre senti isso, eu sempre fui uma pessoa, eu andava rápido, né? Agora eu ando mais devagarzinho. Eu andava rápido, eu falava rápido, eu pegava as coisas rápido, eu decidia rápido, era tudo assim. Mas quando eu estava trabalhando na obra, era tudo potencializado, era assim, eu andava muito mais rápido, eu falava muito mais rápido, assim, e quando terminava o dia, eu ficava assim, uau, não estou cansada. Ainda tinha mais essa, não estou cansada. Eu adoro dormir não sei quantas horas, mas naqueles momentos, eu passava a noite, muitas vezes acordada, né? Louvorzão, oração com o povo, né? Sempre bagunça, coisa para organizar ali, mas sempre a energia lá em cima. Então, verdadeiramente, né? O Senhor, ele dá receita. Alguém mais aí, antes da gente fechar com o pastorzão e a gente? Bora, se você está com aquele pensamento, o Espírito Santo falando aí para você, compartilhe com a gente.
Vai não? Anota aí, viu? Todas essas coisinhas que a gente falou hoje, lê de novo com calma o capítulo 13 de João, porque não parece, né? Não é aquela coisa dos fogos, não, mas é cheio de mensagens poderosas aí, viu? Vamos lá, pastorzão, terminar, concluir aqui. Olha ele todo Bom preparado dia, aí. gente. Bom Hoje eu estou dia. aqui, acabei de me arrumar agora, estou saindo correndo para a igreja. Mas olha, é muito bom, muito bacana quando o estudo bíblico produz esse sentimento na gente, esse sentimento, com algumas frases que foram ditas aqui, né, elas foram muito semelhantes, assim, nós precisamos mais isso, nós precisamos fazer mais isso, nós temos que fazer assim. Então, esse é o grande poder do Evangelho. Né? O poder do Evangelho não é apenas demonstrar o poder de Jesus, o poder de Deus. Não é apenas que a gente seja um admirador do Evangelho. O poder do Evangelho é esse, é produzir em nós uma transformação, uma motivação para uma mudança, para fazer algo diferente, seja servir, seja pregar, seja ensinar, seja estudar, mas que produza em nós um desafio, que nós sejamos desafiados a uma mudança, né? Então, isso é muito bacana, isso é muito bom que traga para cada um de nós, sim, hoje, essa mensagem fantástica aí do que Jesus falou ali na ceia, quanta demonstração. A gente fosse dizer aqui o que tem ali, né, a gente não teria tempo para falar tudo aqui sobre todas as expressões, todos os desafios que ficam para a igreja a partir daquela atitude. Muito mais do que uma repetição de um gesto simbólico eventual. Não, ele chama para uma vida. Né? Então, vida. O estar em memória de Jesus é permanente, é vida, é a nossa vida. O fazer isso, ele diz para a gente fazer isso. Não é assim, de vez em quando façam isso. Fazer é permanente. Então, que isso nos incentive a esse mover, a essa transformação. Muito bacana. Muito bom. Vamos orar, então. Pai, em nome de Jesus, o teu nome seja bendito, Senhor Deus, entre nós. Traz a cada um de nós, Senhor Deus, sempre a alegria do novo com a tua palavra. Queremos, sim, Pai, cada vez mais mergulhar na tua palavra, mas ao levantar de cada mergulho, podermos fazer diferente, Pai, com as nossas atitudes, fazer diferente, Pai, com o nosso procedimento. Ajuda-nos, Senhor Deus, dai-nos um dia na tua presença. Hoje é o dia, Senhor Deus, o teu dia, e nós queremos louvar, bendizer e engrandecer o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Então, convido vocês, logo mais, agora às 10 horas, teremos a celebração, às 17 horas também. E hoje, ainda estamos seguindo no embalo do Pentecostes, a série Vida no Espírito. O nosso tema hoje é justamente o seguinte: ele nos deu poder. Ele nos deu poder para quê? Então, ele nos deu um poder com um propósito. Então, hoje a gente vai ver especificamente o poder para testemunhar, para testemunhar a vida. Então, se a gente quer ter vida no Espírito, vamos testemunhar. Tá bom? Então, convido vocês agora, 10 e 17. Deus abençoe. Ótimo dia. Amém, amém. Deus abençoe. Vamos transformar, essa é a palavra, né? Bom dia. Transformar a nossa vida. Bom dia, povo.